Hoje nós continuaremos falando a respeito de um assunto muito importante e pertinente. Estamos em uma série de mensagens sobre sabedoria. Como é importante termos sabedoria. E nós vamos dar continuidade a este assunto bastante relevante para este momento, para os nossos dias, falarmos sobre sabedoria. Nós estamos em Tiago, capítulo 1, no versículo 5. Vamos recapitular um pouco do que nós conversamos na semana passada e também falarmos sobre outros tópicos relacionados à sabedoria. Você vai descobrir o quanto a sabedoria é importante para a sua vida, para o seu casamento, para que você administre melhor a própria vida, para que você seja um bom conselheiro nas relações sociais. É importante termos sabedoria. A sabedoria é a coisa principal, com tudo o que possui, adquire o conhecimento. Se você entender e aplicar a palavra na sua vida, você será uma pessoa melhor. A palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos. Tudo que nós desejamos está aqui contido na palavra de Deus. Basta nós vivermos e obedecermos para que ela se torne realidade em nós. Quando é que a Bíblia se torna realidade em nós? Nós conhecemos a Bíblia como sendo ela a palavra de Deus. Amém? A Bíblia ela não só a Bíblia é e contém a palavra de Deus. A Bíblia é e contém a palavra de Deus. Quando é que esta palavra se torna verdade? Quando é que este livro, esta palavra se torna verdade? A palavra se torna verdade quando eu tiro daqui e coloco aqui. E aqui eu passo a vivê-la. No meu dia a dia, na minha conduta, no meu ato de fé, em toda a minha vida, ela é um farol, ela é uma direção certa, uma bússola para nós. E a sabedoria não é diferente. Nós lemos em Tiago capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus, que generosamente, peça a Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Às vezes a gente está tão acostumado com a tradução, né? Eu sempre fui acostumado muito com a Almeida, de uns anos para cá, NVI, mas toda a Bíblia é importante. Algumas traduções elas diferem um pouco, mas fato é, em primeiro lugar, a palavra nos diz que aquele que quer sabedoria precisa pedir a Deus. Em segundo lugar, aquele que quer sabedoria, ele precisa temer a Deus. Vamos lá? Em primeiro lugar, aquele que quer sabedoria precisa pedir. Em segundo lugar, aquele que deseja ter sabedoria precisa temer ao Senhor. E como vimos domingo, temer ao Senhor nada tem a ver com ter medo do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é eu poder escolher, fazer as minhas escolhas, as minhas decisões, mas eu optar pelas decisões dele, pela palavra dele, antes da minha. Isto é temer ao Senhor, quando eu o respeito e quando a palavra dele é soberana
sobre a minha vida, sobre as minhas decisões. Queridos, por que a sabedoria é tão importante? Vocês já perceberam que nós não buscamos, nós jejuamos e oramos para tantas coisas, não jejuamos e não buscamos pela sabedoria? Me lembro que no início da minha conversão, o Eduardo, um amigão lá de Osasco, que está aqui conectado na live também hoje, me lembro que nós tirávamos tempo para orar sobre sabedoria. Em todos os meus papéis e anotações de oração estava presente a palavra sabedoria. Como a sabedoria é importante. Você quer entrar e sair de maneira correta? Peça a Deus sabedoria. Você quer ser um bom conselheiro? Peça a Deus sabedoria. Você quer ser uma boa esposa, um bom esposo? Peça a Deus sabedoria. E Ele diz que nós precisamos pedir a Ele. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem prediletos. Mas Ele está dizendo que a sabedoria não é para as pessoas importantes da sociedade, as pessoas de destaque. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que aquele que precisa de sabedoria, aquele que tem falta de sabedoria, precisa pedir a Deus. A Deus. Em segundo, a Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, precisa temer ao Senhor. Eu preciso temer ao Senhor se eu desejar a sabedoria. E em terceiro lugar, para eu ter sabedoria, eu preciso meditar na palavra. Vocês já perceberam que as pessoas têm dificuldades para ler? As pessoas não leem. Como é que nós vamos meditar se nós não temos nem a capacidade de ler? Para meditar nas escrituras, primeiro eu preciso lê-la. Não é assim? E tem pessoas que não lê nem as coisas mais pequenas. Então a Bíblia nos ensina a meditar na palavra. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 9. Olha o que diz a palavra. De que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? De que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Observando a sua palavra. Observando a sua palavra. Está aqui na tela? Salmo 119, 9, versículo 9. Como poderá o jovem guardar o seu caminho, observando a sua palavra? Então, a Bíblia está dizendo que se eu preciso de sabedoria, eu preciso meditar. Como pode o jovem se manter puro? Como pode? Obedecendo a tua palavra, meditando nela, estando nela. É assim que nós conseguiremos vencer. E a sabedoria de Deus para nós, queridos, é relevante, porque um homem sábio, ele sabe entrar e sair de qualquer lugar. É assim ou não é? Uma pessoa sábia, ela sabe entrar e sair de qualquer lugar. Em quarto lugar, o Senhor dá sabedoria para aqueles que o agradam. Quer ser sábio? Agrade ao Senhor. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26.
Vocês querem ser sábios? Agrade o coração do rei, agrade o coração do pai, e você será uma pessoa sábia. Vamos ler? Deus concede Olha que maravilha. A Bíblia está dizendo que Deus concede sabedoria para aqueles que o agradam. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Agrada-te dele, e Ele concederá o que deseja o coração humano. Então, aquele que quer sabedoria, precisa agradar a Deus, precisa viver para agradar ao Senhor. E como nós agradamos a Deus? Como que um filho pode agradar um pai ou uma mãe? Obedecendo. Se nós quisermos agradar a Deus, precisamos obedecê-lo. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, todo esforço que um filho faz para agradar o pai, não substitui uma atitude do filho quando ele é obediente. É assim ou não é? Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O filho pode fazer todo esforço, sacrifício, te ajudar em casa, mas se ela não for obediente, o seu coração não ficará feliz. Assim é Deus. Se nós quisermos agradar o coração do Pai, nós precisamos viver em obediência. Isto é sabedoria, viver para agradar o coração do Pai, viver em obediência. O Pai se agrada disto. Quando nós vivemos em obediência à sua vontade, à sua palavra, Ele se agrada destas coisas. Amém, queridos? Em quinto lugar, o Senhor dá sabedoria aos humildes. Vamos dizer juntos? O Senhor dá sabedoria aos humildes. Preste atenção no que eu vou te dizer. Orgulho e sabedoria não combinam. Não há combinação nenhuma entre orgulho e sabedoria. A sabedoria jamais irá estar num coração orgulhoso, porque a Bíblia diz que a sabedoria mora com pessoas simples, humildes, como está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 2. A sabedoria mora com pessoas simples, com gente simples, humilde. Portanto, jamais você vai ver a sabedoria com orgulhoso, com uma pessoa orgulhosa. E quando nós pensamos em orgulho, o que é que nos vem à mente, em primeiro lugar? Pense aí, quando você diz assim, tal pessoa é orgulhosa, ou quando você ouve que tal pessoa é orgulhosa, o que é que te vem à mente, em primeiro lugar? Metida, não é assim? Pessoas orgulhosas, metidas. Mas será que orgulho é só isso? Quantas pessoas estão vivendo de maneira orgulhosa? E ser humilde aqui, como diz a palavra, olha lá, vamos ler. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Então aquele que quer sabedoria, ele precisa ser humilde.
Humildade, queridos, não tem a ver com pobreza. Tem muitas pessoas que confundem humildade com pobreza. E nada tem a ver com pobreza. Humildade, segundo a Bíblia, não é pobreza. Humildade, ela abre portas, mas o orgulho fecha as portas. Então a sabedoria de Deus, ela não virá para uma pessoa orgulhosa, arrogante, mas a sabedoria mora com gente simples, com gente humilde. Ah, como é importante a sabedoria de Deus na vida humana. Tudo nós precisamos de sabedoria, tudo. A sabedoria e a humildade, ela não é fraqueza, muito pelo contrário. Humildade é nobreza, é nobreza. E se nós não entendermos isto, nós não vamos ter em nós a sabedoria de Deus. Por exemplo, quantas pessoas são orgulhosas e não reconhecem que são orgulhosas? É ou não é? Então, quando você pensa em orgulho, você pensa em um tipo de pessoa. Mas será que é só isso? Talvez você é orgulhoso e não sabe que é. Você quer um exemplo? Quantas pessoas 10 horas da manhã briga com o marido, a esposa briga com o marido briga com a esposa. Ficam então das 10 às 5 da tarde, um de bico para o outro. O marido não quer ceder e a mulher também não quer ceder. Ficam durante 7 horas bicudos. Entre as 10 e as 5 da tarde, o que tem no meio disto é orgulho. Orgulho. Será que orgulho é só quando a gente pensa em alguém metido, em alguém que parece ser superior aos outros? Muito enganado. Será que ser humilde é ser pobre? Tem muito pobre orgulhoso. E tem muito rico humilde. É verdade ou não é? E tem gente pobre que às vezes é mais orgulhosa do que quem tem muito. É por isso que nós precisamos examinar o nosso próprio coração, para ver se a nossa atitude no dia a dia, ela não tem sido vivida de maneira orgulhosa. Pessoas que revidam o que o outro faz por ela, é uma pessoa orgulhosa. Pessoas que não querem ceder em momento algum, é uma pessoa orgulhosa. Pessoas que querem ter razão em tudo, é uma pessoa orgulhosa. Pessoas que não ouvem conselhos. Eu falei hoje pela manhã, minha mãe estava aqui. Minha mãe tem um ditado que diz assim: quem não ouve conselho, ouve coitado. E eu fiquei muitos anos tentando entender o que era esta frase. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Ou seja, o sábio ouve conselhos, mas aquele que não ouve as instruções do pai e da mãe, principalmente de Deus, ele vai se passar como coitado. Alguém quer ser taxado como coitado? Não. Então ouça os conselhos, porque a sabedoria mora com gente humilde. Como é fácil às vezes a gente apontar o dedo para as pessoas que não são humildes.
como é difícil nós olharmos para dentro de nós e vermos que nós temos muitas áreas orgulhosas. Existem pessoas que são orgulhosas na sua vida, não conseguem perdoar, não sabem perdoar, não querem perdoar. Isto é orgulho. Eu estou dentro do contexto sabedoria, para dizer que se estas coisas estão no nosso coração, a sabedoria não se revela, a sabedoria não se manifesta, porque a Bíblia diz que a sabedoria, ela mora com um coração não orgulhoso, mas um coração humilde. E falando de orgulho, a lista é grande. Eu não preciso apenas ser nariz empinado para o outro dizer você é orgulhoso. Quantas pessoas rejeitam a correção? O insensato, diz a Bíblia, ele rejeita a correção. O tolo não. O tolo esperneia. É assim ou não é? Então, queridos, precisamos examinar o nosso coração para saber se nós não estamos com atitudes orgulhosas. Vocês já viram pessoas que rejeitam ajuda? Pastor, não, por favor, olha, eu estou passando por isso, mas olha, quantas pessoas que não estão bem, mas por orgulho, elas dizem, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu não estou falando a nível de superação, como ministrei há poucos dias aqui, daquela mulher que havia perdido o marido, Gease, Eliseu, ela fez lá um cantinho para o profeta, perdeu o seu filho, o filho tinha acabado de morrer, e ela vai de encontro ao profeta Eliseu, e no caminho ela encontra Gease, e Gease pergunta para ela, está tudo bem? Ela diz, tudo vai bem. Uma situação específica, de momento, mas no geral, quantas pessoas, elas dizem que estão bem para não dizer que precisam de ajuda? O nome disto é orgulho. Irmãos, eu quero te abençoar. Pastor, olha, não precisa, irmão. Quando alguém diz assim, pastor, eu quero te abençoar, eu logo estendo as mãos e digo, amém, aleluia, eu recebo. Tem gente que fica constrangido, será que eu recebo? Será que eu não recebo? Recebe, irmão, recebe. Olha, a pessoa está precisando de ajuda, mas fica cheia de dedo, né? Eu não quero incomodar. Olha, pastor, eu não quero incomodar. O nome disso é orgulho. O nome disso é orgulho. O nome disso é orgulho. Eu não preciso de ninguém. O nome disso é orgulho. Todos nós precisamos uns dos outros. E a sabedoria, ela não pode habitar no mesmo coração que tenha orgulho. Não pode. Um dia Jesus pegou a toalha e disse, Pedro, senta aí. Jesus pega a toalha, pega a bacia, e diz assim, Pedro, eu vou lavar os seus pés. E Pedro deu um pulo, não, Senhor, lavar o meu pé, o Senhor lavar o meu pé, os meus pés? Não, Senhor. Pedro, deixa eu lavar os seus pés. Mas Senhor, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro, então tá bom, Senhor, lava o corpo inteiro. Lava o corpo inteiro então. Porque a vida, irmãos, a vida é assim. Deus é sábio e Ele quer transmitir sabedoria para você. Ele quer dar sabedoria a você.
Quantas pessoas não são sábias no falar? Você já conheceu uma pessoa que, quando fala, é um desastre? Você conheceu pessoas assim? É falta de sabedoria. A sabedoria de um homem faz ele entrar num palácio e sair do palácio e ser admirado por causa da sabedoria. Não é lindo isso? A sabedoria, queridos, de Deus, nada tem a ver com a sabedoria humana. Que, aliás, o mundo nem sabedoria tem, né? A gente rotula isto, sabedoria humana. Mas o que tem é experiência, o tempo vai passando e as pessoas vão adquirindo experiência. Elas não cometem mais os mesmos erros que cometeram no passado. E nós a temos como sábias. Sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Não necessariamente. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não ser sábia. Sim ou não? Mas uma pessoa que é sábia, certamente que ela vai ter conhecimento. Você pode ter pessoas cheias de conhecimento, mas que falta sabedoria. É como a maturidade. Idade é sinônimo de maturidade? Sim ou não? Idade não é sinônimo de maturidade. Você tem pessoas com 40, 50 anos se comportando como um jovem de 18. Vocês já falaram isso para alguém? Mesmo que ele não ouviu você? Oh, essa pessoa tem tantos anos de idade aí, tem 50 anos e age como criança. Em algum momento da sua vida você já falou isso, já disse isso. Não é? E significa o quê? Significa que idade não é maturidade, necessariamente não. Necessariamente não. Maturidade é quando você enfrenta as batalhas da vida. Maturidade é quando você não foge dos problemas da vida. Uma pessoa que foge de tudo, ela mostra que ela não tem maturidade ainda. Fugir de problemas significa imaturidade. É assim ou não é? A maturidade é quando você vence batalhas. É quando você vai para a guerra e volta com muitas experiências. Mas a Bíblia, ela quer me dar sabedoria para que todas estas áreas da minha vida sejam alcançadas, moldadas por Deus, a ponto de eu ter e viver uma vida equilibrada. Isto é sabedoria. Nós precisamos ser maduros, precisamos crescer. É por isso que nós precisamos de sabedoria. Se você não entender que precisa crescer, Paulo estava falando com o povo e aquele povo ainda não entendia o que Paulo estava dizendo, e Paulo disse o seguinte: eu não posso alimentar vocês com uma comida mais sólida, porque vocês ainda são crianças. Vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, mas eu ainda tenho que alimentá-los com leite. Então, maturidade nada tem a ver com idade, necessariamente não. Mas é você viver a cada dia da sua vida, tendo experiências na vida, se posicionando corretamente, tendo uma postura correta diante da vida, das circunstâncias. Isto é sabedoria.
Diga comigo, maturidade não tem a ver necessariamente com a idade. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos precisam de sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. Você será um homem melhor. Você será uma mulher melhor. O homem sábio, ele sabe o tempo e o modo. Vamos dizer juntos? O homem sábio sabe o tempo e o modo. Significa que o homem sábio, a mulher sábia, ela sabe o tempo de falar e como falar. O homem sábio sabe o tempo de agir e como agir. Não é maravilhoso isso? A sabedoria. Busque a sabedoria como um tesouro, como uma pérola. Busque a sabedoria. E o tempo que nós estamos vivendo, principalmente, ele exige de nós sabedoria e muito discernimento. Porque eu preciso ouvir o que eu ouço nas redes sociais, nas mídias em geral. Eu preciso ter sabedoria para ouvir o que eu irei ouvir. E a sabedoria, ela me dá um filtro. Você sabe o nome desse filtro? Discernimento. O nome desse filtro é discernimento. Você ouve e a sabedoria te possibilita discernir se aquilo é verdade ou não, se aquilo é certo ou errado. Isto é a sabedoria, irmãos. Nas nossas escolhas, precisamos de sabedoria. Sim ou não? Sim. Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Aí, se você não tem direção de Deus e nem sabedoria, você faz a escolha errada. E pelo fato de você ter feito a escolha errada, a sua vida, o seu casamento, o seu lar, não irá bem. Porque a mesma Bíblia, o mesmo versículo, diz que a tola a destrói. Então, olha que coisa importante, observarmos como a sabedoria é importante para nós tomarmos decisões. Quer tomar uma decisão importante? Precisa tomar uma decisão importante? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para eu poder tomar a decisão certa. Quantos aqui querem ser bons conselheiros? Você quer ser um bom conselheiro? Sentar com uma pessoa e poder aconselhá-la dentro das escrituras, dar uma direção certa. Quantos querem? Você já viu algum conselheiro não ser sábio? Quando vai dar a direção errada. É verdade ou não é? Tem muita gente se aventurando em dar conselho aos outros. Olha o tolo dando um conselho, o caminho é para a direita. Ele vai falar para você ir para a esquerda. Por quê? Porque não tem sabedoria. O tolo vive atrás dos holofotes. Eu li uma frase, não sei de quem é, mas alguém escreveu assim: este tempo de pandemia, foi mais ou menos assim.
Deus está trabalhando na vida de muitas pessoas para que verdadeiramente adore ao Senhor sem os holofotes. Porque há pessoas que precisam de holofotes. Há pessoas que vivem querendo reconhecimento o tempo todo. Irmão, se tudo que você faz, você espera reconhecimento do homem, você não está fazendo para Deus. Você não está fazendo para Deus. Se você quer que o homem te elogie o tempo todo, você não está fazendo para Deus. Pastor, mas as pessoas não podem, pastor, dizer que eu sou importante. Até pode, mas a motivação do teu coração não pode ser essa. Sim ou não? Não pode ser essa. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Quando a gente faz para a nossa própria glória, para o nosso próprio louvor, a gente fica frustrado. Porque tem gente no ministério, aí afora, que vivem a vida inteira frustrados, porque achou que merecia mais aplausos. Sabe por quê, irmãos? Agrada o coração do Pai, faça tudo para o Pai, e o Pai vai fazer com que as pessoas reconheçam o seu trabalho. O nome disso é sabedoria. Mas o que é que faz o tolo? Ah, o pastor não me dá apoio. O pastor não me reconhece. Melhor do que ser reconhecido por mim, é ser recebido pelo Senhor, como oferta de amor. Não é que a gente não pode, em momento algum, falar o quanto você é importante. Não é isso. Mas a tua motivação não pode estar nisso. Isso é espontâneo. É ou não é? Isso é espontâneo. É como uma pessoa que vive atrás de ser amada. Embora nós estamos falando de sabedoria, mas o momento é pertinente. Porque o sábio consegue se posicionar, e a sabedoria do dia a dia, Provérbios 14:8 diz isto. A sabedoria tem a ver com a nossa vida, com o discernir o nosso caminho. Diga comigo, discernir o caminho. É como uma pessoa que vive atrás de ser amada. É infeliz. Pastor, o pastor está dizendo que alguém que corre atrás de ser amada ou amado é infeliz? Sim. Sim. Qual é a base para isso? É a Bíblia. Em nenhum momento na palavra de Deus nós vamos encontrar Jesus dizendo: me ame e me ame. Em todo momento Jesus está dizendo: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame, doe-se, entrega. Isto é o que a palavra de Deus nos diz. O Pai entregou tudo que Ele tinha, e o melhor que Ele tinha. O Pai entregou Jesus por nós. Ele deu. A sabedoria, ela me ensina a ter posicionamentos corretos na caminhada da vida, a ter posicionamentos corretos. O que eu faço é para o Senhor, eu não vivo correndo atrás de ser amado. Eu não conheço nenhuma pessoa que vive atrás de ser amada que seja feliz. Não conheço, nunca conheci. Mas se você me perguntar, pastor, você já viu alguém que ame ser feliz? Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim. Preste atenção. Em uma pessoa que vive o tempo todo querendo ser amado ou amada, é infeliz. A Bíblia diz que é dando que se recebe.
Jesus não pediu nada em troca para me amar. Ou pediu? Jesus pediu alguma coisa para nós, para nos amar? O que é que diz a palavra? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. João, aleluia. A Bíblia está dizendo que o maior sábio do mundo, ele deu, ele entregou. Olha quantas coisas Jesus viveu e passou na face da terra. Ele nunca clamou para ser amado, mas em todo o tempo ele pediu para nós amarmos, amarmos, amarmos e amarmos. E a sabedoria, ela me ensina a eu me posicionar de maneira correta, a fim de glorificarmos o Senhor. Seja sábio, e o coração do Pai vai se agradar de você. Quando você for tomar uma decisão, o Pai vai olhar. A Bíblia não diz isso, amém? Mas eu estou pensando, e não é pecado pensar, porque a minha analogia é como um pai terreno, embora não tenha nenhuma comparação concreta, é só uma analogia. Quando um pai terreno, um pai natural aqui, uma mãe vê o seu filho tomando uma decisão correta, o coração deste pai e desta mãe fica orgulhoso. É verdade ou não é? Você imagina o coração de Deus quando vê o seu filho agindo de maneira sábia. Deus não vai dar sabedoria a quem não tem humildade. A sabedoria, ela só habita a um coração humilde. E só o fato de você pensar, eu sou humilde, você corre o risco de não ser humilde. Você corre o risco de ser orgulhoso. Tem pessoas que acham que só é orgulhoso quem tem muito. Mas tem muita gente que não aprendeu ainda a sondar o coração. Deus quer te dar sabedoria para torná-lo um homem melhor, uma mulher melhor. Você é um vencedor. E você será ainda mais vitorioso se você entender o caminho da sabedoria. Peça a Deus. Peça a Deus. Coloque no seu caderninho de oração: eu vou pedir a Deus sabedoria. Ninguém quer ficar do lado de alguém que não sabe o que fala. É ou não é? Está todo mundo na roda, aí chega o sem sabedoria. Você está falando de Jesus, ele chega falando de Genésio. Confunde Jesus com Genésio. Você está falando de um assunto, a pessoa vem falando, distorcendo tudo que você está falando. O nome disso é falta de sabedoria. Que Deus nos ajude e que você busque diligentemente pela sabedoria. Você vai ver como as coisas irão mudar na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, em nome de Jesus.